Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 3. Mesmo assentados, mais reverentes à palavra do Senhor, acompanhe a leitura. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, porque desde o princípio do mundo até agora não se havia, nem haverá jamais. Não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, versículo 29, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós lemos a Tua palavra. Abre, Senhor Deus, a nossa mente, abre o nosso coração, para entendermos e sermos alimentados por Ti. Ó Senhor Deus, abre os nossos olhos para contemplarmos, Senhor, as maravilhas da Tua santa lei, é o que nós pedimos. Que a Tua palavra venha sobre nós, trazendo edificação, trazendo salvação para aqueles que ainda não creem, trazendo esperança para o Teu povo, trazendo perseverança, consolo, como também, Senhor Deus, avivamento espiritual da parte do Senhor sobre as nossas vidas.
Nós te pedimos isso, tem misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos espirituais e nos faz ouvir a tua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os últimos acontecimentos em Israel, ali naquela região da Palestina, impactaram todos nós. Ficamos todos nós impactados e chocados com aquela guerra. Crianças sendo mortas, destruição, tragédia, terrorismo, os noticiários apresentando toda essa morte, essa assolação. E todos nós ficamos impactados. Diante desse cenário surgiram algumas perguntas, alguns questionamentos. Talvez você tenha se perguntado ou questionado diante desse cenário que parece apocalíptico. Será que chegou a volta de Cristo? Isto é um sinal, essa guerra em Israel, da volta de Cristo? Será que os dias estão se abreviando? Será que o tempo está chegando em sua consumação? Está se aproximando, então, diante dessa guerra, o retorno de Cristo? Essas perguntas são feitas naturalmente pelas pessoas, tendo em vista a grande guerra que está acontecendo ali naquela região da Palestina. Eu gostaria, portanto, irmãos, com esse sermão, apresentar algumas respostas, falando acerca dos sinais que antecedem a volta de Cristo, que justamente é o texto, o assunto do texto que nós acabamos de ler. Para nós interpretarmos, irmãos, então, entender esse texto, se faz necessário aqui algumas considerações. Primeira, a interpretação desse texto, irmãos, é uma interpretação histórico-gramatical, uma interpretação respaldada pela interpretação bíblica, pela hermenêutica bíblica, a Escritura interpretando a própria Escritura. Por esta razão, irmãos, a interpretação que eu trago dessa palavra não é uma interpretação minha, não é uma interpretação de achismos, não é uma interpretação de suposições, mas é uma interpretação que considera a hermenêutica bíblica, considerando a história, a gramática, o contexto e o gênero literário. Segundo aspecto, irmãos, é que essa interpretação também, a que eu vou dar do texto, é uma interpretação fundamentada na nossa tradição reformada. Então, não estarei aqui trazendo uma nova revelação, ou um novo sinal. No entanto, eu estarei sendo apenas porta-voz do texto, porta-voz dessa mensagem. Meu propósito é apenas ser fiel ao texto bíblico, considerando também a nossa tradição reformada, ou seja, o pensamento e a visão da igreja reformada, que é oriunda da reforma protestante. Nós somos uma igreja reformada. Então, essa mensagem está respaldada de acordo com a nossa tradição reformada, oriunda da reforma protestante. O texto está claro e o texto fala sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. A gente olha para essa narrativa escrita por Mateus, que trata sobre a vida de Cristo, sua obra e o seu ensino. E é justamente sobre o ensino que Jesus aqui está tratando, o ensino acerca da sua volta. No capítulo 24, no versículo de número 1, diz o texto: tendo Jesus saído do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse, versículo 2, nada veis tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, ele está apontando para o templo de Jerusalém e ele está dizendo, esse templo será destruído. E é justamente nesse contexto que há aqui o sermão profético de Jesus, porque os discípulos no versículo 3 perguntam, quando vai acontecer isso? Quando sucederá a tua volta? Quando o Senhor vai voltar para consumar, para findar todas as coisas? E a essa pergunta, então, que Jesus responde a partir do versículo 4, apresentando assim os sinais que antecedem o seu retorno.
os sinais que antecedem a vinda de Cristo. É bem verdade, irmãos, que esse sermão profético acerca da destruição do templo se cumpriu ali em 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído. No entanto, essa profecia, ela tem aquilo que nós chamamos de perspectiva profética. Um autor chamado Leandro Lima, comentando esse texto, ele afirma: o que acontece em Jerusalém em sua destruição no ano 70 aponta para a destruição do mundo no fim dos tempos. Essa perspectiva profética. Jesus, portanto, não está apresentando apenas aquilo que aconteceu em Jerusalém no ano 70, mas a partir desse evento, está também apresentando o que vai acontecer nos últimos dias, os sinais últimos que antecedem a sua volta. É por esta razão, meus irmãos, que eu gostaria de trazer essa verdade para a igreja nessa noite, os sinais que antecedem a volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus. E o primeiro sinal, meu querido, está aí no versículo 4 e 5. Falsos ensinos. Vamos ler juntos o versículo 4 e 5 em uma só voz? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6 ainda, a parte B, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, Cristo aqui está apresentando os sinais que antecedem a sua vinda como resposta a perguntas dos discípulos no versículo 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aí de imediato o Senhor Jesus fala, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal, meu querido irmão, minha querida irmã, da volta de Cristo, se chama falso ensino, heresia. Muitos estarão ali, diz o Senhor Jesus, enganando a muitos e dizendo para muitos que é o Cristo. Ou seja, muitos estarão ensinando doutrinas erradas, ensinando uma cristologia equivocada, atribuindo para si as verdades que são pertinentes apenas ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E talvez você fique pensando, isso diz respeito apenas àqueles que se dizem o Cristo. Mas vai muito além disso, porque tem falsos ensinos que colocam você no centro de verdades que são concernentes somente a Cristo. Tem gente que coloca você como uma pessoa poderosa para atuar nesse mundo, apresentando assim um pseudo-cristianismo. No entanto, esse poder que a Bíblia afirma e revela não está em você, mas está em Cristo. Muitos por aí têm pregado um evangelho antropocêntrico, tirando os atributos de Cristo e colocando esses atributos em você. Isso é um falso cristianismo. Isso é um falso ensino. Isso é atribuir ao homem as verdades pertinentes e singulares da pessoa de Jesus Cristo. O texto dizendo, muitos em meu nome enganarão, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Talvez você diga, mas pastor, ninguém é enganado quando alguém diz que é Jesus Cristo. Mas tem muita gente aí sendo enganada, ouvindo falsos ensinos, que coloca sobre você verdades que são concernentes somente a Cristo. Poder que é somente de Cristo. Glória que é dada somente a Cristo. E eles estão falsamente ensinando você e enganando a muitos. Glória a Deus, meus irmãos, pelas exortações de Cristo.
Glória a Deus pelas direções do Senhor na nossa vida, que não permite que a gente ande em um falso ensino, em uma falsa doutrina, mas pelo som de sua voz, pela pregação do Evangelho, somos semanalmente exortados e direcionados pelo Evangelho verdadeiro e genuíno pregado pela palavra de Deus. É por esta razão que o nosso coração deve estar aberto para recebermos as exortações da pregação fiel da palavra de Deus, a fim de que não sejamos enganados por falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos e muitos aí que estão dizendo que são cristos, ou muitos que nem dizem assim, mas atribuem a você e a eles mesmos verdades concernentes somente a Cristo Jesus. Está aí um sinal dos últimos dias. O segundo sinal, meu querido irmão, está aí no versículos 6 e 7. Conturbações políticas e militares. Veja o que diz, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos em uma só voz, toda a igreja. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores. 7. Porquanto conturbações políticas e militares. Eis aí o segundo sinal apresentado por Jesus, que antecede a volta dele. Jesus, portanto, está dizendo, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Meus irmãos, a gente olha para essas guerras que estão acontecendo, Rússia, Ucrânia, Israel, esse grupo terrorista, o Hamas, e aí se levantando também alguns outros países em protesto, questões políticas envolvidas, questões que são colocadas de anos para trás, são colocadas hoje, rumores de guerras. A gente olha, irmãos, para algumas notícias na Europa, e a gente vê nos noticiários ali, pessoas se levantando e até pinchando, não é? Certas casas alugadas por judeus, ou seja, esses rumores de guerras. A gente olha, irmãos, para o cenário atual, geopolítico, e nós percebemos essas conturbações políticas e militares, e o que aparenta é que as coisas não vão cessar, o que aparenta é que as coisas não vão melhorar, porque se era uma guerra assim de uma forma mais clara e completa, Rússia e Ucrânia, agora já são duas guerras, acontecendo não apenas ali na Europa, mas agora acontecendo ali no Oriente Médio. E essas coisas acontecem, vêm acontecendo, essas coisas estão sendo ali apresentadas nas redes sociais, nos noticiários. E como é que nós ficamos diante disso? Precisamos estar alerta, porque isto que está sendo apresentado diante dos nossos olhos foi já apresentado por Jesus Cristo diante dos olhos dos discípulos, dizendo que nos últimos dias vão acontecer guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. Versículo 7, haverá fomes, ou seja, haverá guerra. Haverá guerra. Claro que como igreja nós devemos orar pela paz, nós devemos orar, irmãos, pedindo para que Deus intervenha, devemos fazer a nossa parte, pedir para Deus repreender todo o mal. Como embaixadores do reino de Deus nesse mundo, devemos propagar o Evangelho de Cristo e sermos pacificadores. No entanto, meus irmãos, nós precisamos compreender que da perspectiva bíblica e teológica, essas coisas vão acontecer e nós precisamos não ficar impactados ou chocados, mas isso já foi pré-anunciado por Jesus Cristo. E quando se levantar uma nação contra nação, uma guerra aí a ser apresentada diante de nós, nós precisamos entender, Jesus Cristo já nos alertou sobre isso, precisamos lembrar, Cristo já nos orientou acerca dessa verdade, precisamos trazer à nossa memória, nós temos um pastor que já anunciou isso e ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história. Terceira verdade, irmãos,
conturbações naturais. Terceiro sinal da vinda de Cristo. Veja o que diz o texto aí, a parte final do versículo 7. Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, além de falsos ensinos, além de conturbações políticas e militares, vai ter também conturbações naturais. Nós passamos, não faz muito tempo, por uma grande, não foi? Que foi a pandemia, que afetou todo o mundo. E aí vem a pandemia, depois vem um outro vírus, e depois vem outro. E essas conturbações naturais, elas já foram anunciadas por Jesus. Terremotos, diz o texto, fome, tragédia, destruição. Meus irmãos, esses dias eu vi um vídeo que eu disse assim: só Deus para consolar aqueles que estão sofrendo com essa guerra. De crianças atormentadas, agoniadas em um hospital, atônitas, chocadas, impactadas. Crianças de 2, 3 anos. E está ali um enfermeiro tentando de algum modo consolar aquela criança, mas ela está ali chocada, transtornada, dura. E aí depois que o enfermeiro tenta tocar nela, abraçar, ela percebe que não é perigo e então ela se derrama em choro. Meu Deus. Essas coisas vão de acontecer. Esses sinais antecedem a volta de Cristo. No entanto, meu querido irmão, isso é um sinal de que Cristo voltará para enxugar toda lágrima. É um sinal de que o reino eterno e bendito de Cristo se aproxima. É um sinal de que o Senhor está ouvindo o choro. É um sinal que o Senhor está vendo a injustiça, está vendo o pranto e a aflição, e que a sua volta então se aproxima. Como diz o profeta Isaías, para consolar todos os que choram. Só Cristo para consolar, só Cristo para fazer perfeita justiça, só Cristo para intervir poderosamente, só Cristo para levar o seu povo para uma terra feliz, alegre, sem dor, sem morte. Só Cristo. E Ele está voltando. Ele está retornando. Mais um pouco de tempo. Espera mais um pouco. Um dia Cristo voltará para fazer cessar toda dor, todo pranto, toda tristeza, toda angústia. A nossa esperança está nele. Quarto sinal, perseguição direta contra a igreja. Veja o que diz o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Ou seja, haverá, irmãos, perseguição contra a igreja. Vocês serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, na nossa perspectiva, as coisas aqui nesse mundo não vão melhorar, mas vão piorar.
nós seremos, irmãos, perseguidos, atribulados, odiados de todas as nações. Muitos, diz a palavra, serão martirizados, morreremos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Ou seja, é um sinal que antecede a vinda de Cristo, a perseguição total contra a igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra. Claro que essa perseguição, irmãos, ela já acontece. Ela já acontece de modo bem mais claro e bem mais real. Esses países hostis, ao cristianismo, países que não permitem a liberdade religiosa. Você olha, por exemplo, para alguns países como a Costa do Marfim, Coreia do Norte, que cristãos são queimados vivos, cristãos são mortos ali à paulada, como os cristãos do primeiro século. É claro que essa perseguição nos países mais ocidentais, do Ocidente, é uma perseguição mais branda por causa da liberdade religiosa conquistada pela ética protestante. No entanto, essas coisas vão piorar também para o Ocidente, que já está piorando. Haverá perseguição. Haverá um dia, meus irmãos, que nós não poderemos professar a nossa fé publicamente, porque seremos perseguidos. Isso já acontece de um modo mais indireto, em alguns lugares mais diretos, na universidade, em um meio acadêmico, na política, em alguns grupos de amigos que você tem, que não são crentes, mas que não suportam a sua fé. Isso de um modo, de outro, direto ou indiretamente, já está acontecendo, e isso é um sinal também da volta do Senhor Jesus. Uma perseguição direta contra a igreja. Quinto sinal, meus irmãos, a apostasia. Versículo de número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, haverá apostasia. Gente que vai trair, gente que vai se tornar infiel à fé, à palavra, aos crentes, à comunidade, à igreja. Para se dar bem com o mundo, gente vai negociar a sua fé. Para não ser morto, gente vai negociar a sua fé. Tem gente que já negocia a sua fé por muito pouco, por bem menos do que a sua vida. Tem gente que negocia a sua fé por um emprego melhor. Tem gente que negocia a sua fé para não ser multado pelo guarda de trânsito. Tem gente que negocia a sua fé na empresa. Tem gente que negocia a sua fé nos estudos. Tem gente que negocia a sua fé na universidade. Tem gente que negocia a sua fé hoje em dia para se dar bem na vida, quanto mais para não ser morto. Apostasia significa literalmente renúncia da fé, renunciar à crença, abandonar a fé, renegar a fé. Se você renuncia no pouco, certamente lá na frente, quando quiserem matar você, martirizar você por causa da sua fé, você também renunciará. Aquele que nega Jesus no pouco também negará no muito. É por esta razão que a exortação do Senhor Jesus é de perseverança no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Este será salvo. Diante da apostasia, a implicação de Cristo para os crentes é perseverai. Perseverança. Não negocie a sua fé, persevere. Não negocie as verdades do Evangelho, persevere. Mas pastor, eu vou perder emprego, persevere. Mas pastor, eu vou perder amigos, persevere. Pastor, eu vou perder família, continue perseverando. Eu vou perder a minha vida, é melhor perder a sua vida do que perder a sua alma. Perseverança diante de uma perseguição direta contra aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Sexto sinal, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Versículo 14. E será pregado este Evangelho do reino
por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho será pregado. E este é um sinal da volta de Cristo. A pregação do evangelho para todas as nações. Haverá falso ensino, haverá conturbações políticas, militares, naturais, mas também a igreja estará ali, levantada, pregando a palavra, anunciando a palavra. Nesse contexto de guerra, meus irmãos, ali, judeus, palestinos, que a igreja de Cristo Jesus se levante pregando o evangelho de Cristo, e tanto judeus como palestinos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Que aqui no bairro universitário possamos seguir este propósito de Cristo, anunciando a palavra dele para outras pessoas. No seu condomínio, pregue a palavra. Na sua escola, pregue a palavra. Na universidade, pregue a palavra. Você, criança que está aqui ouvindo, na sua turma, com seus amigos, fale de Jesus. Ele pede para que você faça isso. Você, pai, mãe, no seu trabalho, fale de Jesus, convide alguém. Não pode falar? Veja ali uma oportunidade, uma brecha. O seu grupo de amigos, chame alguém para a igreja, chame as pessoas para a igreja. Você está alinhado com esse propósito, com essa verdade, ou não? Qual tem sido a sua prioridade? Ganhar mais dinheiro? Qual tem sido a sua prioridade? O trabalho? Qual tem sido a sua prioridade? Ter lazer nesse mundo? Qual tem sido a sua prioridade? Conforto? Comodismo? Qual é a sua prioridade de vida? Se você é crente em Jesus Cristo, a sua prioridade é o reino de Deus. Anunciar a verdade do reino, expandir o reino. E foi o próprio Jesus que disse isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dele, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade, portanto, como igreja, é anunciar o reino. Nós somos embaixadores do reino de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. A nossa prioridade, portanto, irmãos, como embaixadores, é falar de Jesus. Onde você estiver, você é um embaixador, você é um missionário, você é um cristão, um discípulo de Cristo, um luzeiro que está para dissipar as trevas por causa da luz que habita em você, Jesus Cristo. Portanto, cumpra a sua missão, a sua responsabilidade. Eis aí mais um sinal que antecede a volta de Cristo, a pregação do evangelho por todo o mundo. E nós fazemos parte desse propósito. Um ponto importante aqui, irmãos. A igreja vai pregar. Não é uma condição. Cristo só voltará se a igreja pregar. Não. Precisamos respeitar aqui o gênero literário. Ele está falando de coisas que não são condicionais, mas incondicionais. Vai acontecer. A igreja vai pregar e então virá o fim. Ah, pastor, mas fulano não está pregando. E você está? E se você e fulano de tal não estiver pregando, Deus vai levantar outro para pregar. Mas a igreja vai pregar. A igreja vai pregar. Alguns missiólogos, comentando esse texto, eles dizem o seguinte: que Cristo só vai voltar se você pregar. E com muita humildade, irmãos, mas firmado na palavra de Deus, eu digo que isso não é verdade. A igreja vai pregar e Cristo vai voltar. Não é uma condição, ele volta se você pregar. Não. Você querendo ou não, a igreja vai pregar. Se vai ser você ou não, ou vai levantar outros irmãos, mas a igreja de Cristo vai pregar. A remanescente fiel vai pregar. Os crentes mesmo vão pregar. E então Cristo vai voltar. Então virá o fim. E aí, meus irmãos, o versículo mais adiante apresenta mais dois sinais. Eu gostaria de terminar com eles. Primeiro, é a grande tribulação e o anticristo. Porque veja o que diz o texto, versículo 15. Vamos ler juntos? Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado,
não desça a tirar da casa alguma coisa. Só até aí, irmãos. Agora, no texto e no ensino, Jesus está apresentando o homem da iniquidade. Aquele que é conhecido como o anticristo. O texto diz, irmãos, na linguagem, o abominável da desolação. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, nós percebemos aqui o Senhor Jesus falando que haverá alguém que surgirá para perseguir com um poder mais feroz, mais cruel, avassalador, a igreja de Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, diz que o anticristo vai enganar as nações. E todos então irão adorá-lo. Diz também a palavra que o anticristo vai seduzir as nações. E todas as nações, muitos então serão enganados. Mas não a igreja, mas não os crentes fiéis. E eles, então, enganados pelo anticristo, se levantarão contra a igreja de Cristo e perseguirão, todos eles, a igreja do Senhor Jesus. Uma perseguição jamais vista em toda a história da igreja. Porque veja o que diz o texto, continuando aí no versículo de número 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. E aqui, irmãos, desde o versículo 16, Jesus está falando de uma linguagem de grande perseguição. Tem que sair, tem que fugir, haverá grande perseguição. E aí veja o que diz o versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que o Senhor Jesus está dizendo é que no final mesmo haverá uma grande tribulação provocada pelo anticristo. O anticristo, irmãos, é uma espécie de encarnação do próprio diabo. Na linguagem do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz o seguinte: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera hoje, já opera agora, diz o apóstolo Paulo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Haverá, irmãos, o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade, que vai perseguir a igreja com poder jamais visto, e uma tribulação jamais vista. É por esta razão que alguns estudiosos, a maioria deles, comentando esse texto e tratando da escatologia bíblica, eles afirmam que um dos últimos eventos, de fato, que antecedem a volta de Cristo, é o surgimento do anticristo e a grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação? Vai. O texto é claro. Jesus diz que esses dias serão abreviados por causa da igreja, por causa dos eleitos, porque eles não suportariam mais tempo. Tamanha é a grande tribulação contra a igreja que vai acontecer neste tempo, nesse momento. O anticristo, irmãos, é um homem sem lei, conforme diz Paulo. O anticristo trará em sua
companhia, essa apostasia. O anticristo agirá na força de Satanás, conforme diz Paulo, o homem da iniquidade. No entanto, o anticristo será destruído pelo poder do verdadeiro Cristo Jesus em seu retorno, porque, como diz a palavra de Deus, revelado o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e a destruirá pela manifestação de sua vinda. É por isso que diz o texto, irmãos, aí a parte final. Então, versículo 23, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Versículo 26, portanto, se vos disserem, eis ele no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o verdadeiro Cristo, todos verão. Se alguns falam, é ali, está na casa, no interior, não acreditem. Porque quando Cristo voltar, é do Oriente até o Ocidente. Todos verão. Todos verão. Os sinais, portanto, da vinda de Cristo, falsos ensinos, conturbações políticas e militares, conturbações naturais, perseguição direta, apostasia, a pregação do evangelho em todo o mundo, a grande tribulação e o anticristo, então, meus irmãos, virá o fim. Versículo de número 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Versículo 30, juntos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então ele virá. O fim da grande tribulação é o retorno de Cristo. Ele volta para pôr fim à grande tribulação, destruir o anticristo, repreender por completo as obras de Satanás, realizar uma plena justiça, acolher o seu povo, enxugar cada lágrima do rosto daqueles que hoje, pela fé, e de que um dia também pela fé, serão perseguidos. Então Cristo vem para buscar a sua igreja. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Rei, Senhor, glorioso e eterno. As nações que perseguiam a igreja, diz o texto, se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo nos céus com poder e glória. Por que lamentarão? Porque a mensagem da igreja é verdade. Porque ele vai refrear as obras do anticristo, das nações que foram seduzidas por ele, fará justiça e vai repreender todo o mal. Porque lamentarão? Porque a maldade praticada por ele será extinguida, extinta, destruída pelo poder da boca de Jesus Cristo. Porque lamentarão? Porque a liberdade que eles têm, eles não terão mais.
Cristo vai apartar a igreja dos incrédulos, o joio do trigo. Os bem-aventurados, os crentes, os perseverantes, os fiéis ouvirão da própria boca de Jesus: entrai benditos do meu Pai ao reino eterno. Entrai benditos do meu Pai ao reino eterno. Os outros, os maldizentes, os idólatras, os perseguidores, os incrédulos, os blasfemos, aqueles que não querem nada com Deus, estes serão também julgados e condenados ao juízo eterno, lançados em um lago de fogo ardente. Não somente estes, mas também Satanás com seus demônios. Cristo voltará em glória. E esse dia, irmãos, é um dia único, onde haverá a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Primeiramente, os mortos serão ressuscitados. É o juízo de Deus, o juízo final. É por esta razão, meus irmãos, que diante do cenário que está acontecendo nos nossos dias, diante das guerras e os rumores de guerras que acontecem no nosso tempo, nós precisamos estar alertas. Veja o que diz o versículo de número 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Precisamos estar em vigilância. O que significa vigilância? Significa permanecer em fidelidade, permanecer no caminho do Senhor, permanecer vindo para a igreja, permanecer na palavra, mesmo que isso lhe custe a própria vida, mas seja vigilante, seja fiel, perseverante, porque isso vale a pena. Um dia você estará na glória eterna do Senhor Jesus. Meu querido irmão, a nossa saudade, portanto, não está firmada, apropriada nas coisas deste mundo, mas a nossa saudade está em Cristo, de estarmos com Ele, plenamente com Ele, gloriosamente com Ele, eternamente com Ele. Ele voltará para buscar a sua igreja. Por esta razão, querido, se você ainda não é crente no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus de todo o seu coração e confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Somente assim em Cristo você será salvo. Você que já é crente, permaneça fiel, perseverante, vigilante, continuando no caminho do Senhor. Venha para a igreja. Porque se você tem saudade da eternidade, você tem saudade do culto, porque estando aqui no culto, irmãos, é o lugar onde estaremos adorando a Deus aqui, porque lá na eternidade estaremos adorando a Ele também, do mesmo modo, celebrando a Ele, louvando, em canto congregacional, ao som de muitas vozes. Esses são os sinais que antecedem a volta de Cristo. Possamos permanecer fiéis, perseverantes e vigilantes. Fiquemos de pé e vamos orar.